Então vamos lá, vamos entender aqui como que funciona o experimento para visualização das linhas de campo elétrico. Bom, o circuito eletrônico, o diagrama dele é esse aqui. O que vai acontecer? A gente vai ter um flyback, que é esse componente, que é essa representação aqui desse componente. Ele nada mais é do que um transformador. Só que o que ele faz? Ele vai pegar uma tensão menor e jogar numa tensão bem mais alta, na faixa aí de 10 mil, 15, 20, 30, 40 mil volts. Eu não sei exatamente porque eu não tenho os equipamentos para medir, mas ele vai jogar, ele vai aumentar na faixa aí de milhares de volts. Então o que vai acontecer? Eu tenho esse núcleo de ferrite, depois a gente vai ver o flyback direitinho. Eu tenho um núcleo de ferrite que vai passar por dentro do flyback, por dentro dos enrolamentos do flyback, que vai fazer a elevação. Então eu vou ter um fluxo magnético aqui no ferrite, fazendo essa elevação. Porém, o que acontece? Para eu ter elevação de primário para secundário, eu preciso que a tensão seja variada. Se a tensão for contínua, ela não vai elevar. Eu posso jogar qualquer tensão no primário, que no secundário não vai sair nada. Então, o que eu preciso fazer? Eu não posso entrar com uma tensão alternada, porque se eu entrar com uma tensão alternada, no caso do experimento, vai dar problema, porque como eu tenho dois pontos que eu quero gerar um ponto com cargas positivas e um com negativas, se ele entrar alternado, do outro lado vai sair alternado, então eu não vou ter constantemente as cargas positivas de um lado e as cargas negativas, então para a questão da visualização do campo elétrico não vai ser possível, porque o campo elétrico vai estar sempre mudando. Então o que a gente faz? Eu vou entrar aqui com uma fonte de tensão contínua. No nosso caso, usar uma fonte de 12 volts, igual essas de carregador de celular, tá, camelódromo aí conta. Eu entro com uma fonte de 12 volts. Eu vou ter esse transistor aqui. A função do transistor é chavear. O transistor ele faz chaveamento ou regulagem de tensão e corrente. No nosso caso, ele vai funcionar para chaveamento. A simbologia do transistor é essa daqui. Essa é a simbologia dele. A gente tem transistor NPN e PNP. Então, se mudar o tipo, só muda a setinha aqui, beleza? Então, nós vamos ter uma ponta que é o coletor, uma ponta que é a base e uma ponta que é o emissor. O que vai acontecer? Se eu ligar isso aqui numa fonte, de tensão, quando eu tiver essa diferença de potencial no transistor, nesses pinos, o que vai acontecer? Se eu não tiver corrente na base, não há circulação de corrente de coletor para emissor. Então o único jeito, aqui ele fica aberto, o único jeito de eu ter corrente de coletor para emissor é tendo corrente na base. Então se eu tiver uma corrente na base, aí eu vou ter corrente de coletor para emissor. Caso contrário, o circuito está aberto. Então é isso que esse transistor vai fazer. Ele vai chavear. No nosso caso, a gente vai ter uma tensão variável. Ela não vai ser alternada, pela questão que a gente viu. Então ele vai subir e vai fazer o corte. Vai subir e fazer o corte. Então a gente vai ter essa tensão no primário dele. Consequentemente, a gente vai ter essa tensão no secundário, lá no pino de alta tensão, nós vamos ter essa forma de onda, só que numa intensidade, uma amplitude muito maior. Beleza? Então aqui, ó, quando eu fechar essa chave, o que vai acontecer? Eu vou ter corrente circulando aqui, ó. Vai passar por essa espira e vai chegar no coletor. Eu vou ter corrente passando por essa resistência. Eu vou ter corrente passando aqui, ó. Vai passar corrente por essa espira e vai alimentar a base.
eu vou ter corrente na base. Quando eu tiver corrente na base, eu vou ter corrente coletor a emissor. Isso acontecendo, vai fluir uma corrente aqui que vai gerar um campo magnético. Esse campo, o que vai acontecer? Ele vai fazer um contrafluxo nesse daqui, que é por onde a minha corrente de base está passando. Aí o que ele vai fazer? Essa corrente de base que está circulando, ele vai cortar, porque vai ser uma força contra-eletromotriz aqui. Então ele vai impedir com que essa corrente circule para a base. Impedindo com que a corrente circule para a base, o que vai acontecer? Vai ser esse ponto aqui. Quando começar a fluir a corrente aqui, ele chega nesse ponto que ele faz o corte. Ele faz o corte aqui. Fazendo esse corte, ele desliga. Desligando, para de fluir corrente de emissor para coletor. De coletor para emissor. Ou seja, a corrente que estava circulando aqui deixa de circular. O fluxo, o campo magnético que está sendo gerado aqui deixa de ser gerado. Então a força contra-eletromotriz aqui, ela deixa de existir e passa a circular novamente corrente para a base. Percorrendo corrente para a base, o que vai acontecer? Ele vai novamente começar a ter corrente de coletor para emissor. Então essa corrente vai começar a subir até chegar nesse ponto em que a força contra-eletromotriz corta a base, o fluxo de corrente para a base. Cortando, desce a tensão para cá. Beleza? E com isso, o que vai acontecer? Eu vou ter um fluxo magnético sendo transmitido por esse ferrite aqui, para dentro do flyback. E esse fluxo, com essa forma de onda, vai estar passando no meio de outras espiras, outros enrolamentos aqui dentro, elevando a tensão para milhares de volts. Então, esse é o circuito, certo? A gente pega uma placa de cobreada, ela é toda de cobre. Aí a gente vai pegar um pincel e vai fazer a marcação dessas trilhas, certo? Aí a gente vai pegar essa placa toda cobreada, com as trilhas que foram feitas, e vai colocar num ácido. Esse ácido é percloreto de ferro. Aí a gente joga nesse ácido, numa vasilha, né, com água, joga, o que vai acontecer? O ácido vai retirar todo o cobre. E onde eu passei o pincel permanente. E onde está o pincel, ele não tira o cobre. Ou seja, onde vai estar o caminho por onde vai percorrer a corrente. Aí eu venho aqui com os componentes e faço a soldagem. Beleza? Então, ó, meus dois resistores estão aqui, ó, os dois resistores. A chave está aqui. A fonte dessas igual de celular. Vem ligada aqui, ó. Aqui está o transistor, então tem a base, o emissor e o coletor. Beleza? É esse transistor aqui, ó. É o 2N3773. Foi o que melhor se adaptou. E um dissipador de calor, porque a corrente que passa por ele é alta. Se não tiver o dissipador, ele queima rápido, é facinho. Então o dissipador, para não deixar ele queimar, esquentar e queimar, né? Então a gente pega, faz as ligações do flyback, da espira, né? Faz as ligações, solda os resistores, solda a chavinha para ligar e desligar e a fonte. A fonte, ó, normalmente o positivo é o vermelho é o positivo e o preto é o negativo. Normalmente é essa cor que tem da polaridade. Beleza? E esse aqui é o flyback. Deixa eu pegar um outro flyback aqui, ó, para entender bacana como que funciona. Então tá aqui o flyback, ó. Esse aqui é o ferrite. Ele passa por dentro, ele vai lá para dentro do flyback. E aqui dentro do flyback tem várias espiras para fazer essa elevação. Beleza? Aquele pino de alta tensão que estava lá no desenho é esse aqui. Aí o que a gente vai fazer? Porque o que vai acontecer? Eu encontro um polo, mas para o experimento a gente quer ver aquelas linhas curvas. Então tem que ter um polo positivo e um polo negativo.
Aí, feitas as ligações que a gente vai ver como vai fazer ali direitinho, o que eu faço? Eu vou pegar essa ponta, vou ligar o circuito, né? Vou ligar o circuito e vou aproximar desses pinos aqui, ó. Eu vou aproximar deles. O pino que tiver a maior diferença de potencial, a gente vai dar para ver uma faísca, vai dar para ver a centelha, uma descarga que ele dá aqui. Daqui ele vai ficar descarregando aqui. A gente vê aquela faísca saindo para o outro ponto. Aí, então, o que der a maior faísca é o que vai ter a maior diferença de potencial. Achou qual pino que é? Marca ele, desliga, é claro, primeiro. Marca ele para a gente fazer a ligação do outro polo. Beleza? Aí eu recomendo o seguinte, para fazer isso, é bom pegar um alicate, né? E ir fazendo, não segurar com a mão, porque com potencial muito alto, de preferência também, alguma coisa para prender o flyback, não ficar com a mão direto nele. E aí vem procurando o pino que vai dar essa maior diferença de potencial, que vai dar essa faísca. E aqui, ó, eu usei esses cabinhos, que é cabinho de rede, que é mais fácil para trabalhar com eles, para ele poder passar aqui, ó, para ele poder passar nessa abertura aqui, que dá dificuldade. Então, ó, lembrando lá que do desenho, né, o que sai do polo positivo e vai para a espira primeiramente e depois vai para o coletor é o que vai ter o maior número de espiras, o maior número de voltas. Então, ó, ele sai do positivo, passa pela chave e vem aqui, ó, e vai dar a volta. Lembrando que ele tem que ficar, ó, para esse lado. Certo? Ele não pode começar de lá, senão não vai dar certo. Ele tem que começar desse lado aqui, ó, do lado, ele vai começar do lado da outra espira. Aí dá as voltas, o que sai, ó, ele vai para o coletor. Esses tipos de transistores aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui. Esse tipo de transistor aqui, que é de transistor de potência para grandes potências, né? Ele vem com 2 pinos. O transistor normal ele vem de 3 pinos. Ele tem 3 pinos. Esse aqui tem 2 porque o coletor dele é na própria carcaça, para ele poder suportar uma corrente maior. Porque aqueles de 3 que são menores, eles não aguentam uma corrente muito alta. Se eu colocasse eles aqui, eles iam queimar, mesmo com dissipador de calor. Então tem que ser desse modelo aqui para ele aguentar bem a corrente. Então ele vem, ó, para o coletor que está na carcaça. Aí no desenho a gente pode ver que o pino entre os 2 resistores, ele sai e vai pro de menos espiras. Então, ó, o que sai do meio dos resistores vem aqui pro de menos espiras, esse aqui, ó. Esse aqui. Lembrando que ele tem que começar do lado oposto agora, né? Esse cabo não pode entrar do lado dessas espiras aqui, ele tem que entrar do lado oposto. Aí ele vai dar a volta, vai sair e vai para onde? Ele vai para a base. Ele vai para a base, então tá aqui, ó. Ele entra nesse buraco aqui, ó, e vem aqui para a base. Beleza? E o emissor vem lá do polo negativo. Tá aqui, ó. O emissor vem do polo negativo. Porque eu vou ter corrente de coletor para emissor. Então o coletor tá vindo do positivo, ó, tá dando a volta aqui, chegando aqui. E aí quando tiver corrente na base, vai fechar o circuito, né? Vai fechar de coletor para emissor e aí a corrente vai circular para cá. Beleza? Então, aí, ó, eu achei, aqui no caso, ó, eu achei o pino de alta tensão. Já tinha ele, né?
liguei numa porquinha aqui, que vai ser um ponto, né, do meu campo elétrico, que vai gerar meu campo elétrico. E aqui eu achei o pino que dava a maior diferença de potencial. E liguei em outra porquinha aqui. Que esse vai ser a outra polaridade. Então aqui vai ter um polo positivo, um polo negativo, mas isso não importa, saber qual não importa muito, porque o objetivo do experimento é visualizar as linhas de campo elétrico. Esse é o objetivo. Então, se esse é positivo e negativo, e esse é negativo, ou esse positivo e negativo, não vai fazer diferença, porque as linhas vão se formar do mesmo jeito, igual. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar óleo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar óleo, para quê? Porque eu vou usar semente de gergelim. A semente de gergelim que vai dar a condição da gente visualizar, porque é ela que vai se movimentar e ficar nas linhas de campo. Então eu vou colocar o óleo para quê? Para a semente de gergelim poder se movimentar com mais facilidade. Beleza, então quando eu colocar a semente de gergelim e ligar, as linhas de campo elétrico vão começar a se formar, né? Agora, antes disso, vamos entender como funciona, como será essa formação. Bom, a gente sabe que o campo elétrico de uma carga pontiforme é dada por K0 vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. A distância da carga até o ponto em que eu estou analisando o campo elétrico. Beleza? Então, se eu tiver uma carga pontiforme aqui, se ela for positiva, o campo elétrico é saindo. E se ela for negativa, o campo elétrico é entrando. Beleza? Aí, ó, o que acontece? Isso nós estamos analisando diretamente na carga. Lá a gente tem duas cargas pontiformes. E esses campos elétricos são vetores. Então esses vetores vão interagir entre si. O que vai acontecer? Ó, eu vou pegar esse ponto aqui, por exemplo. Esse ponto. Esse ponto, ele tem um campo elétrico em relação a essa carga que está saindo. E devido à distância ser pequena, ele vai ter um campo elétrico relativamente grande. Então, um vetor campo elétrico desse tamanho, por exemplo. E essa carga aqui, ela é negativa. Ela vai gerar um campo elétrico aqui. Esse campo elétrico vai ser o quê? Entrando aqui na carga, ó. Ele vai estar nessa direção aqui, ó. E no sentido entrando na carga. Só que devido à distância em que ele está, como essa distância é maior do que essa, como o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado dessa distância, o vetor campo elétrico que essa carga gera aqui, vai produzir aqui, ele é menor do que esse. Então, por exemplo, desse tamanho aqui, por exemplo. Então, o que vai acontecer? O campo elétrico resultante é a soma vetorial desses dois campos elétricos. Então, a gente vai ter um campo elétrico resultante nessa direção. Se eu pegar esse ponto aqui agora, ó, se eu pegar esse ponto, a distância aqui, ó, aumentou em relação a esse ponto. Então, esse vetor campo elétrico tem menor intensidade, porque essa distância aumentou. Ele vai ter menor intensidade. Então,
vai ser mais ou menos desse tamanho. Agora, em relação a essa distância aqui, ó, essa distância diminuiu. Como a distância diminuiu, o vetor campo elétrico aumentou. A intensidade, o módulo, o comprimento do vetor campo elétrico, que é essa fórmula, ela calcula o módulo, o comprimento. Então, esse comprimento aumentou um pouco. Então, vamos supor, vou pegar como exemplo, ficou desse tamanho. Novamente, o campo elétrico resultante é a soma vetorial desses dois campos, desses dois vetores. Então, que vai ser esse aqui, ó. Já começou a fazer uma curva. Se eu pegar esse ponto agora, ó, essa distância agora aumentou mais ainda. Em relação a esse ponto, essa distância aumentou mais ainda. Então, esse vetor aqui diminuiu. O comprimento diminuiu. E essa distância aqui, ó, diminuiu em relação a essa. Logo, o módulo, o comprimento do vetor campo elétrico aumentou. Então, já é mais ou menos esse tamanho como exemplo. Então, a soma vetorial, novamente, nós vamos ter que o campo elétrico resultante agora é esse aqui. Se a gente continuar fazendo, ele vai fazer isso aqui. Porque, ó, para cada ponto aqui eu tenho um vetor campo elétrico resultante. Para cada ponto eu tenho um. Aqui eu estou representando alguns. Mas todo ponto aqui vai ter um campo elétrico. Então esses campos elétricos, as resultantes deles, se a gente pegar e ligar todas, vai fazer isso aqui mais ou menos, ó. Se eu pegar aqui, ele vai fazer isso. Se eu pegar aqui, ele vai fazer isso aqui. Aqui vai fazer isso. E assim por diante. Então, essas são as linhas de campo elétrico. Essas são as linhas que formadas do campo elétrico. Lembrando que cada ponto tem um campo elétrico resultante dessa análise que a gente fez, dos vetores. Cada ponto tem um. E cada campo elétrico vai se somando aqui para formar essas linhas. Beleza? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou usar a semente de gergelim. Semente de gergelim. Outra coisa que dá para usar também, e que fica bom até sabão em pó. Sabão em pó também fica bom. Você vê bem as linhas. Qualquer outra semente que você quiser usar também pode usar. Só contanto que tem que ser leve, não pode ser muito pesado, né? Porque como ele vai se deslocar, ele tem que ter uma certa massa baixa para não, por causa da inércia, né, do movimento. Então, ó, vou colocar gergelim aqui. E vou ligar a fonte aqui. Liguei a fonte, agora eu vou ligar o equipamento. Ah lá, ó, as linhas começam a se formar. Porque agora tem uma diferença de potencial muito grande, muito alta. Consequentemente, eu tenho um campo elétrico intenso e todo campo elétrico sobre uma carga elétrica gera uma força elétrica. Pode ver, o gergelim vai se movimentando. Vou colocar mais gergelim. Olha lá, ó. Se movimentando. Se movimentando. Um detalhe, viu? Não coloca a mão lá dentro não, porque
Eu estou próximo, mas não estou colocando lá dentro, porque o potencial ali, a diferença de potencial é alta. O choque é grande. Olha lá, as linhas se formando. Então, com isso é possível a gente visualizar as linhas de campo elétrico. Olha lá no canto lá. Beleza. Aí, olha que interessante. Quando o gergelim se movimenta, existe uma força. Está surgindo uma força. Alguma força está movimentando ele. Que só a força é que pode movimentar um corpo. E o que acontece? O campo elétrico, ele, sobre uma carga, um campo elétrico sobre uma carga elétrica, ele gera uma força elétrica. Porém, o gergelim não tem carga elétrica. Ele é um corpo que não tem carga elétrica. Carga elétrica é neutra. No entanto, o gergelim, ele é feito de átomos. E a gente sabe que todos os átomos têm o quê? E todo átomo ele tem prótons e elétrons. Então, sobre quem que esse campo elétrico, onde está aparecendo essa força? Nessas cargas. E, o mais provável, nas cargas, nos elétrons. Está surgindo essa força, está surgindo nos elétrons. Então, o que é interessante desse experimento é que você vê, além da linha do campo elétrico, as linhas de campo elétrico serem formadas, você vai mais profundamente, porque você vai ver, você não enxerga diretamente, mas você vê indiretamente a ação da força elétrica gerada sobre um elétron. Aí esses elétrons desses átomos do gergelim vão se movimentando, formando as linhas de campo elétrico.